Gente, meu boa tarde, meu boa noite e meu bom dia para quem vai estar vendo esse vídeo de manhã. Antes de mais nada, eu queria que você se inscrevesse nesse canal e deixasse seu like. Por que é importante inscrever? Porque a gente tem muitas ideias que a gente pode trocar nesse canal e tem ideias que vão chegar através do comentário de vocês e a gente quer debater essas ideias. Outra coisa também, gente, eu preciso de melhorar esse cenário. Esse cenário está sendo muito rústico, mas a gente precisa melhorar e a gente precisa compor um lousa. Lousa é aquilo que a gente vai mexendo e você vai vendo os versículos aqui no computador. Então eu preciso comprar um lousa. E aí eu deixei aqui, ó, o meu Pix para vocês, tá vendo aqui, ó? Meu Pix é Daniel Constantino 333 @gmail.com. A gente aceita de R$ 1, 2, 3, 50, 100, até R$ 1.000. A partir de R$ 1.000 a gente não vai aceitar não, irmão, porque a gente, se pegar Pix 5 mil, a gente vai se corromper. Ah, eu tô com um Pix aqui de 100 mil para fazer. Se tiver um Pix 100 mil, você manda lá para o Silar Malafaia, que ele vai aceitar com o maior carinho. Mas o meu, por enquanto, até R$ 1.000. Se você mandar, eu vou aceitar. Mais de R$ 1.000 eu não vou aceitar não. Voltando a falar sério agora, a gente está vendo um fenômeno aqui no Brasil, que é as igrejas que estão nascendo. Gente, está nascendo tanta igreja que é algo assustador. E eu moro aqui no bairro aqui, tem uma rua principal aqui, que todas as lojas da rua é igreja. E a gente fica pensando, meu Deus, qual é a motivação, qual é a intenção dessa gente que não está montando esse monte de igreja, aí fecha uma, daqui a pouco abre outra no mesmo lugar, com outro nome. Então, gente, a gente está vivendo esse fenômeno e a gente não sabe, assim, tentar hoje, nesse bate-papo, tentar entender por que essas igrejas nascem, né? A gente sabe que no comecinho do século XIX a gente tinha algumas igrejas, e essas igrejas internacionais que chegavam aqui no Brasil, e essas igrejas que eram as igrejas que ia se estabelecendo. Uma era igreja presbiteriana, igreja wesleyana, igreja anabatista, né, que foi a primeira a ser criada, depois foi a batista, depois a adventista do sétimo dia, o Mormons e a Congregação Cristã do Brasil. São as igrejas antigas, que era uma igreja internacional, né, e que estavam no Brasil muitos anos, talvez até na época do Império essas igrejas já estavam no Brasil. E aí quando chega em 1911, nasce uma das igrejas que mais tarde se torna a maior igreja do Brasil, que foi a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus nasceu com nossos dois missionários, Kundavig e Daniel Berg, e essa igreja nasceu lá no Belém do Pará, e ela se ramificou por todo o Brasil, ela cresceu por todo o Brasil, e ela foi o responsável por esse crescimento meteórico dos evangélicos brasileiros, né? Mas essa igreja, a igreja Assembleia de Deus, ela tinha uns problemas assim, muito complicado, que até hoje a gente tenta entender esses problemas, que é a questão doutrinária da igreja, né? Que cortar cabelo, raspar a perna, raspar sovaco. Chegou uma época, lá na igreja de Madureira, ele tinha um evangelista chamado Epaminondas Salles, um grande teólogo. O Paulo Leiva Macalão excluiu ele porque ele chegou na igreja sem o chapéu. Então essa loucura da questão da teologia, ela foi fundamental para decretar o fracasso da Assembleia de Deus. E a questão da teologia servia para uma pessoa de uma forma e para outra de outra forma. Eu me lembro um caso de uma irmã que a filha dela cortou o cabelo, e aí a filha de 16 anos foi excluída. E depois a filha do pastor com a mesma idade cortou o cabelo e não aconteceu nada com a filha do pastor, porque a gente tem que usar de misericórdia, porque o pastor que alimenta a alma e a gente tem que ter misericórdia. Então essa loucura da teologia, ela acabou enfraquecendo muito a Assembleia de Deus. E a questão da Assembleia de Deus também foi enfraquecida, irmão, porque ela tinha a questão dos obreiros leigos, pastores leigos, obreiro leigo. E essa não tem uma estrutura que a gente fala social, uma estrutura
educacional, eles tinham muito medo. Aí quando nascia uma nova liderança, esses pastores leigos se voltavam contra essa nova liderança para destruir essa nova liderança. Então isso explica o fenômeno desses crescimentos de tantas igrejas que está acontecendo no Brasil hoje. Vemos também que o próprio Davi Miranda era da Assembleia de Deus. Depois, muita desavença com o pessoal da Assembleia de Deus, ele resolveu se afastar da Assembleia de Deus. Também o Edir Macedo também da Igreja Universal do Reino de Deus, era da Assembleia de Deus. E aí, problema também dentro da Assembleia de Deus, ele montou a Igreja Universal. Só que na questão da Igreja Universal, aí veio toda a prostituição da doutrina. Porque dentro da Igreja Universal, aí a doutrina já não era mais importante, né? Porque na Universal eles abriram mão da doutrina para pegar aqueles irmãos que tinham sido excluídos da Assembleia de Deus. Naquele momento estava tudo disperso, né? E aí a pregação do pessoal da Universal era Deus só quer o coração. E aí com aquela loucura toda, a Igreja Universal foi crescendo, pegando corpo, que era uma igreja voltada para fé, mas não se preocupava com santidade, não se preocupava com doutrina, não se preocupava com mais nada. E essa igreja cresceu de uma forma estrondosamente. Depois a Igreja Universal ela começou a ter suas baixas. E aí da Igreja Universal nasceu a Nova Vida, nasceu a Vida Nova, nasceu a comunidade evangélica. E a Igreja Universal também trouxe a questão do neopentecostalismo. O que é o pentecostalismo? O pentecostalismo era uma crença no começo do século em que as pessoas faziam um serviço dedicado a Deus, um serviço voltado para a palavra, jejum, oração, consagração, e Deus usava essas pessoas de uma forma fenomenal, curando. Até morto foi ressuscitado. Tem história aí na Assembleia de Deus que até morto foi ressuscitado, né? Só que esse movimento pentecostal ele perdeu força, porque dentro dos grupos, desse movimento pentecostal, tinha pessoas que eram realmente dedicadas e tinha as lideranças que não eram tão dedicadas, mas que queria ganhar louros, ganhar fama pelo valor. Então essas pessoas foram enfraquecendo. E aí começou, querido, com esse movimento neopentecostal, uma nova interpretação da Bíblia, dizendo que a partir de agora não precisa mais de consagração, não precisa mais de vida de oração, mas o que vai acontecer agora, a gente vai agora fazer a confissão positiva, né? E depois começou um projeto lá na década de 80, já chegando na década de 90, da regressão, porque você é um fracassado, porque sua mãe te amaldiçoou, e sua mãe te amaldiçoou, você não vai ganhar mais dinheiro, mas você tem que ir lá perdoar tua mãe lá no passado, fazer a regressão, e depois que você perdoar sua mãe, perdoar não sei quem, você vai começar a ficar rico e ganhar dinheiro com isso. Aí foi da regressão. Depois teve aquele movimento também de amarra demônio, amarra não sei quem, amarra principado, amarra não sei o quê. E aí foram. E depois foi aquele movimento, esse ano é o ano do dragão, é o ano da não sei o que, é o ano da prosperidade, é o ano de plantar, é o ano. Já viu aquelas histórias de ano, não sei o que, ano daquilo, ano daquilo outro. Então foi esse movimento todo. E hoje, irmão, nasce uma multidão de igreja, uns dias em que a questão de dinheiro, o cara tem que ficar rico, eu não vejo não. Eu vejo se tem, realmente deve ter no meio desse grupo pessoas que querem ficar ricos, que querem fazer o pragmatismo, né? Pragmatismo assim, o Bispo Macedo ficou rico com a Igreja Universal, por que eu não posso ficar rico também? O que tem melhor do que eu? Então isso é um movimento pragmático, né? Se o cara fez, eu vou fazer igual a ele e vou ser rico igual a ele. Então, eu não vejo assim não, eu vejo que foram lideranças, né, que não encontraram apoio nas lideranças superiores acima deles e que romperam, né, com essa liderança e começaram a fazer seu próprio trabalho. Só que, vão montar um trabalho evangélico é complicado demais, irmão. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, você gerenciar uma igreja de 1000 membros e gerenciar uma igreja de 10 membros dá o mesmo trabalho. Não, é verdade, é uma igreja de 1000 membros, uma igreja de 10 membros é a mesma coisa. Mesmo trabalho que você tem com a igreja de 1000, você vai ter com a igreja de 10. A igreja, eu imagino a igreja que é igual a bicicleta. A bicicleta, ela estando boa, ela estando consertadinha, ela leva você onde você precisar. Mas se a bicicleta estragar, você agora vai carregar o seu peso e vai ter que carregar o peso da bicicleta também. Então, queridos, essas lideranças começaram a montar essas igrejas. E a gente está vivendo esse fenômeno agora que a gente
está tentando entender porque nasce toda essa igreja, a igrejinha pequenininha. Aí o irmão da igreja pequenininha fala mal do pastor da outra igreja também que é pequenininha para atrair aquele irmão para a igreja dele. E aí fica essa guerra. Mas infelizmente não tem como a gente esgotar essas ideias numa live só, porque ela é longa, ela é comprida, né? Porque a gente quer analisar fato a fato. Então eu agradeço a vocês e aquele pedido, deixa o like, se inscreva no canal, esse é o Pix, o meu Pix. Não vou aceitar Pix mais de R$1.000. O menor valor, assim, pode dar um, pode ser dois, pode ser três, o máximo que eu vou aceitar é R$1.000. Ah, tem um Pix 100 mil. Não manda para mim, não, manda lá para o pessoal do Ciro Valafaia, uma pessoa da Confissão Positiva, e me ajude para a gente fazer esse canal crescer também. Muito obrigado.